Já temos 13h mais 12 minutos e vamos para as notícias com a edição e apresentação de Oscar Monteiro. Oscar, boa tarde. Boa tarde. Cabo Verde assinala hoje os 49 anos da sua independência nacional, proclamada 5 de julho de 1975 no estádio da Várzea, depois de 5 séculos como colónia portuguesa. A data começou a ser comemorada no país com a tradicional sessão solene da Assembleia Nacional, enquanto o primeiro-ministro celebrou o dia com a diáspora nos Estados Unidos da América, assuntos que desenvolveremos já de seguida. O Presidente da República considera que nesses 49 anos de independência nacional, Cabo Verde deu um salto positivo, principalmente na questão da educação e da saúde. José Maria Neves falava aos jornalistas depois da deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, no âmbito das comemorações do 49º aniversário da independência nacional. O chefe de Estado sublinha que o país praticamente já cumpriu com os objetivos do desenvolvimento do milénio no horizonte 2015. Que valeu a pena. Nesses 49 anos, Cabo Verde deu um grande salto. Basta ver a evolução na educação, na saúde. Hoje, todas as nossas mulheres grávidas podem ter os seus filhos nos hospitais. A vacinação atinge 100% das nossas crianças. Praticamente cumprimos os objetivos de desenvolvimento do milénio no horizonte 2015, já somos um país de rendimento médio, temos uma democracia que efetivamente funciona e temos instituições sólidas, inclusivas e que têm contribuído para o desenvolvimento do país. Valeu a pena. Cabo Verde cresceu do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista material. Praticamente multiplicamos o nosso PIB per capita por 50, de modo que Cabo Verde deu um grande salto, e isto que é importante, com o contributo de todos os cabo-verdianos. A independência nacional ocorreu a 5 de julho de 1975 e foi proclamada a independência de Cabo Verde, território colonizado pelo Império Português. E o primeiro-ministro condecorou nos Estados Unidos 16 instituições e personalidades que se destacaram nos Estados Unidos da América, atuando em diversas áreas em prol da melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades, bem como do país no seu todo. O enviado especial da RTC aos Estados Unidos, António Lima, esteve presente no espaço Vênus de Milo, em Sauência, e tem os pormenores. Num evento muito concorrido, o primeiro-ministro entregou as insígnias que distinguem personalidades e organizações que trabalham para a melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos nas ilhas e da diáspora. Uma das organizações condecoradas é a Associação dos Médicos Americanos Cabo-Verdianos, que tem levado anualmente vários especialistas para tratarem em Cabo Verde doentes que aguardam tratamento fora do país. O médico Patrício Alves, porta-voz dos condecorados, diz que os distinguidos recebem a condecoração com muita honra. É uma grande honra que aceita essa honra, porque queria só tomar uns minutos para falar acerca de Cabo Verde Medical Society, que é um grupo que foi fundado há alguns anos principalmente a doutora Nenê ou Júlia Teixeira, que infelizmente que estava ali conosco hoje. Essa organização tem como membros doutores de Cabo Verde que nascem na Cabo Verde, então que tem parentes de Cabo Verde, descendência de cabo-verdianos que estão ali na América, e não só doutores, mas também enfermeiros, counselors e outras pessoas que estão interessadas na cuida da saúde de Cabo Verde. Por seu turno, o primeiro-ministro voltou a enaltecer o papel da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde, salientando que é necessário enfatizar que a nossa diáspora é de sucesso em vários domínios. Por isso, deve-se reconhecer e distinguir o valor das personalidades e ou organizações que fazem trabalho voluntário e de grande alcance para os cabo-verdianos, como é o caso da Associação dos Médicos Americanos Cabo-Verdianos, cujo modelo deve ser multiplicado. Essa associação é um exemplo que nós devemos replicar. Tem hoje mais de 200 associados. Muitos deles descobriram Cabo Verde a partir dessa associação. São médicos, especialistas, professores, investigadores. Estão a fazer um trabalho muito bom, que é estender e amplificar aquilo que são os recursos do país. Na medicina, somos um país pequeno, temos
naturais dificuldades de qualquer país pequeno, particularmente insular, em ter todas as competências. Limitações que são às vezes naturais, mas vamos ter que ultrapassá-las. Mas devemos contar que cá fora, um bom cirurgião, um bom neurologista, um bom especialista, qualquer área da medicina, é um recurso à nossa disposição. O primeiro-ministro desafiou os presentes a organizar através de outras associações as capacidades dispersas em prol de Cabo Verde. Mas pediu que os cabo-verdianos na diáspora visitem o país e continuem a investir em Cabo Verde, particularmente nas novas áreas, como as tecnológicas, por exemplo. E os museus de Cabo Verde, Pataquete e Cape Cod receberam a visita do primeiro-ministro de Cabo Verde, que demonstrou muita satisfação pelo trabalho de preservação e divulgação da memória dos primeiros cabo-verdianos que chegaram na região. Os detalhes, de novo, com o enviado especial da RTC aos Estados Unidos da América, Anatólio Lima. É quase lugar comum dizer que Cidade Velha é o berço da cabo-verdianidade. A afirmação não deve merecer muita contestação. Se no espaço geográfico de Cabo Verde há um berço da cabo-verdianidade, na diáspora pode haver outro. E este outro, havendo, deve ser Rhode Island, estado norte-americano que alberga o mítico porto de New Bedford, que recebeu os primeiros imigrantes cabo-verdianos que chegaram a bordo das baleeiras que partiam do porto de Furna, na Ilha Brava, no século XVIII. Os registros de boa parte da odisseia dos cabo-verdianos que cruzaram o Atlântico e fixaram residência nos Estados Unidos da América estão salvaguardados através de documentos escritos, fotográficos e de objetos patentes nos museus de Pawtucket e de Cape Cod. O primeiro-ministro José Luís Correia e Silva demonstrou gratidão pelo trabalho de preservação e divulgação feito. Com um sentimento de grande gratitude, porque fazem um trabalho extraordinário. Esta iniciativa de cabo-verdianos que se dedicam a várias outras profissões, que dedicam uma parte do seu tempo à atividade associativa, particularmente criando museus, centros culturais e disponibilizando uma parte importante da história de Cabo Verde aqui neste país, que preservam a memória. E vemos aqui neste museu várias demonstrações, desde fotografias, objetos que retratam a vida dura naquela altura e a forma como a nossa comunidade foi evoluindo na sua integração e aproveitando oportunidades aqui nos Estados Unidos da América. O Museu de Pawtucket, para além da sua exposição permanente, recebe por estes dias uma exposição fotográfica de algumas dezenas de centenários de Cabo Verde. O Museu de Cape Cod guarda, à semelhança do de Pawtucket, um importante, quiçá singular espólio etnográfico, enriquecido por uma sala dedicada exclusivamente ao navio Ernestina. A responsável, Bárbara Burgo, sente-se muito honrada com a visita do chefe do governo. Finalmente, uma mistura de honra e privilégio por guardar a memória dos nossos eixos centrais e receber aqui o primeiro-ministro da Terra Bay. As pessoas me diziam que podia ser o sonho que se tornaria realidade. E eu sempre dizia que não acreditava que viveria a realização deste sonho. Por isso, posso dizer-vos hoje o quão orgulhosos nos sentimos. O Museu de Cape Cod foi uma das 16 instituições e ou individualidades condecoradas pelo chefe do governo. Depois de visitar o museu, o primeiro-ministro esteve no Clube Cabo-Verdiano Falbolt, que se dedica também à preservação da cultura cabo-verdiana. O clube foi fundado em 1940 por Vasco Monteiro, César Miranda, Manuel Rezende e Teodoro Pires. A Ilha do Sal assinala os 49 anos da independência nacional com um concerto memorável. O projeto Master Cordas juntou no mesmo palco a fina flor dos guitarristas nacionais, Manuel de Candinho, Bau, Voginha e ainda com a presença do brasileiro Daniel Miranda, Palim e Jorge Pimpas, com mestria, deixaram o público deliciado no anfiteatro José Cabral, nos Pagos. Valdemar Almeida. Os amantes da música tradicional, apesar de em pouco número, tiveram a oportunidade de limpar os ouvidos com acordes da guitarra de melodias eternizadas por Luís Render, Taninho Évora, Humbertona, para falar dos mais antigos. O concerto para assinalar o Dia da Independência Nacional ficou marcado por momentos sublimes com solos de Bau, Voginha, Manuel de Candinho, Daniel Miranda, acompanhados por Palim e Jorge Pimpas. Na ponta final do espetáculo, em harmonia, os artistas dedilharam clássicos da morna e coladeira de Cabo Verde.
representação dos artistas, Daniel Miranda, guitarrista brasileiro, disse que o concerto foi um grande abraço artístico. Mais uma vez, tocar com esses grandes mestres cabo-verdianos, para mim, é um grande abraço artístico, porque, como disse, venho de longe, me sinto em casa, na maneira de ser, na maneira de comer e na maneira de fazer arte, de tocar. Para Admírio Inocêncio, da organização e um dos mentores do projeto Master Cordas, não é necessária uma plateia de 5.000 pessoas para se ter um concerto de qualidade. E não te acredita que aquele espetáculo tem qualidade. Ele é um espetáculo e é um projeto que, sem margem de dúvida, está por aí para todas as ilhas de Cabo Verde e além. Já há propostas para ir além de Cabo Verde. Claro que não debate aguenta ele para falar de pouco a pouco. Mas para a segunda edição foi um desafio, foi uma concretização, foi um sonho realizado. Eu te agradecer por tudo quem estava envolvido na concretização e pelos parceiros, pelo público também. Privilegiado foi aquele que pôde assistir a um concerto com nomes marcantes da guitarra cabo-verdiana, assim considerou a vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Sal, Maria João Brito. Não tive uma boa adesão do público, mas para bem assistir essa excelente apresentação que não é ali. É um privilégio ter na palco pessoas tão ilustres para prestigiar-nos com a música cabo-verdiana. E agora vamos ao rescaldo da sessão solene da independência que decorreu e que terminou há momentos no Palácio da Assembleia Nacional. No dia em que se assinalam os 49 anos da independência nacional, o Presidente da República, José Maria Neves, quer união entre todos os cabo-verdianos. De união em torno dos interesses nacionais. Juntos, preparemos-nos para comemorar dignamente esse marco de ouro que é o primeiro quinquênio da independência nacional. Os sonhos para os próximos 50, o sonho para os próximos 50 anos tem de ser o de construir um Cabo Verde moderno, próspero, justo e inclusivo e com oportunidades para todos os seus filhos. O Presidente da República falou também do percurso do país ao longo desses 40 anos e não se esqueceu da situação internacional. Reiteramos a defesa intransigente da Carta das Nações Unidas, do direito internacional, do respeito pela soberania e a integridade territorial dos Estados. Abraçamos o desígnio universal de lutar e zelar pela paz e contribuir para que o futuro seja pacífico e de prosperidade para toda a humanidade. Por sua vez, na sua intervenção, o Presidente da Assembleia Nacional chamou a atenção aos dirigentes cabo-verdianos que o país tem de se preparar não só para os desafios internos, mas também pelos fenómenos externos, como os conflitos militares em vários pontos do mundo e também o problema climático. Para o Juscelino Correia, estas ameaças exigem dos cabo-verdianos a capacidade de gerir estas situações e que só será com a união e esforço de todos. Cabo Verde, além dos desafios de índole interna, também enfrenta essas ameaças globais, que exigem de nós capacidade para o gerir o melhor possível. Tal gestão requer união de esforços de todos os cabo-verdianos, cada um a seu nível. Requer boa governança, resiliência e cultura de trabalho, comprometimento com o país e capacidade de análise prospectiva das conjunturas e muita luz nas tomadas de decisões. Requer igualmente políticas assertivas de parcerias e alinhamento com as melhores práticas internacionais, sempre no quadro dos princípios e valores orientadores definidos pelas Nações Unidas e pela União Africana. A boa governança é, sobretudo, institucional, significando que o sistema funciona, o poder é distribuído, há prestação de contas, entre outros aspectos. Desde logo, pressupõe concertação entre os órgãos de soberania. Não mais do que estipula a Constituição da República e demais legislação aplicável. No fundo, um certo alinhamento
não no sentido de aceitação à crítica do posicionamento do outro, mas no do diálogo construtivo, tendo por fim a tomada de decisões que melhor respondem aos interesses dos cabo-verdianos. Outra situação que Agostinho Correia destacou foi a agitação laboral que o país atravessa neste momento. O Presidente da Assembleia Nacional exortou as partes a continuar as negociações até aos entendimentos desejados. A primeira tem a ver com uma certa agitação laboral que, de há um tempo a esta parte, temos assistido, envolvendo particularmente as classes docente e médica. Creio que se reconhece a legitimidade da grande maioria das suas reivindicações e as negociações em curso o testemunham. Por essa razão, regozijamos com os ganhos e avanços já conseguidos, mas exortamos as partes a continuarem as negociações até aos entendimentos desejados, evitando extremismos desnecessários. Seria bom que todos os esforços fossem feitos nos limites das capacidades do país, para que uma solução duradoura seja possível. De igual modo, apelo às autoridades competentes a levarem em devida conta a reivindicação dos magistrados, concernente ao seu estatuto remuneratório. Dispenso comentários e posicionamentos sobre a relevância do assunto, por considerar que o momento não é o mais adequado. Cinjo-me apenas, por um lado, a advertir sobre a necessidade de compromissos firmes que geram confiança entre as partes em negociação. E, por outro lado, que no que às responsabilidades do Parlamento cabo-verdiano dizer respeito, há toda a abertura no sentido de se encontrar a melhor solução. E na sessão solene dos 49 anos de independência, o deputado da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática da UCID pede mais igualdade e oportunidade para todo o povo cabo-verdiano. Para António Monteiro, os princípios e valores devem ser tidos, aliás, como prioritários. Gracete Silva. António Monteiro, deputado da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, disse que os princípios e valores foram e continuam a ser fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa para o desenvolvimento do país. Como representantes de uma ideologia democrata cristã, gostaríamos de refletir sobre os valores que nos guiaram até aqui e aqueles que devem continuar a nortear o nosso caminho como nação livre e soberana. A democracia cristã valoriza profundamente a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a justiça social. Estes princípios foram e continuam a ser fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde cada cabo-verdiano tenha a oportunidade de viver com honra, dignidade e de poder participar ativamente no desenvolvimento do nosso país. O deputado António Monteiro avança que, para o CID, a dignidade da pessoa humana é o alicerce da convivência democrática e exige um trabalho incansável em prol do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, visando a igualdade e oportunidade aos cabo-verdianos. O nosso compromisso com ela exige que trabalhemos incansavelmente para garantir que todos tenham acesso aos serviços essenciais, como a justiça, a saúde, a educação, segurança, entre outras. É nossa responsabilidade assegurar que ninguém seja deixado para trás, especialmente os mais vulneráveis, e que todos tenham a oportunidade de contribuir e desfrutar do progresso das ilhas. Os cidadãos cabo-verdianos, independentemente da sua origem, crença, condição económica, filiação partidária, merecem respeito e oportunidades iguais. É nosso dever, como representantes do povo, garantir que essa dignidade seja sempre preservada, respeitada e promovida. Preocupações expressas pelo deputado da UDCID, António Monteiro, durante a sessão solene da Assembleia Nacional comemorativa aos 49 anos da independência nacional esta manhã no Parlamento. E em nome da bancada do PCV, João Batista Pereira aponta
o 5 de julho como o maior projeto político do país, mas quer que a data sirva de reflexão sobre a nossa caminhada como nação, sem deixar de lado os desafios que ainda temos. Desde a conquista da independência, temos demonstrado uma notável resiliência diante de desafios econômicos e ambientais significativos. As secas e a escassez de água têm afetado a segurança alimentar e os meios de subsistência de muitas famílias. Diante deste quadro, impõe-se uma resposta com inovação e determinação, investindo em tecnologias de dessalinização e práticas agrícolas sustentáveis para mitigar esses impactos. Nesses 49 anos de independência nacional, o líder da bancada do PICV lembrou também as ameaças que pairam sobre o país derivadas das alterações climáticas. A elevação do nível da água do mar e os eventos climáticos extremos colocam em risco as nossas infraestruturas e a nossa biodiversidade marinha, que é vital para a nossa economia. Em resposta, Cabo Verde tem de se comprometer com iniciativas de proteção ambiental e promoção de energias renováveis, reafirmando todo o nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação do nosso património natural. Comemorar a independência é fazer jus aos cabo-verdianos, um povo resiliente, abnegado e comprometido com as causas do desenvolvimento, avança o MPD. O grupo parlamentar do MPD, no seu discurso, congratula-se com o desenvolvimento do país, mas ciente dos desafios em matéria de justiça e mobilidade interna de cidadãos. Edneia Barros. O MPD congratula-se com o progresso desta terra, deixando alguns indicadores que, segundo o vice-presidente da bancada parlamentar, Celso Ribeiro, impacta a vida das pessoas, contribuindo para a redução da pobreza e desigualdades. Travamos uma luta sem trégua contra a pobreza absoluta e perspectivamos erradicar a pobreza extrema até 2026. Isto porque o nosso foco são as pessoas e as famílias. A nossa economia cresce a taxas superiores a 5%. Os dados do INE confirmam que o produto interno bruto cresceu, em termos reais, 10,2% no primeiro trimestre de 2024. Aí a inflação continua controlada a níveis inferiores a 2,4%. Os níveis de prestação de saúde melhoraram, com as condições de acesso relativamente facilitadas pela dispensa das taxas moderadoras para os menos possidentes. Medidas estas levadas a cabo pelo Governo em linha com aquilo que são os objetivos das agendas Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas e da União Africana 2063. Cabo Verde é hoje um país mais resiliente, mas reconhece o vice-presidente da bancada parlamentar do MPD que ainda há desafios a serem vencidos. Diz Celso Ribeiro que, em matéria de justiça, ainda persistem alguma morosidade e prescrições, mas que o seu desempenho é bem avaliado pela sociedade e que nada justifica ataques. Nada justifica, ao nosso ver, os ataques a que têm sido submetidos por setores bem identificados da nossa sociedade. Este Parlamento deve continuar a dar a devida atenção ao setor e melhor compor e estruturar a organização e o funcionamento deste, mas também deve defender-se de ataques injustos e claramente preconceituosos. Sabemos que na democracia não pode haver inquestionáveis e que todos devemos prestar conta. Mas, por outro lado, sem um setor judicial forte e atuante, a democracia que tanto prezamos fica seriamente sob ameaça. Reconhecemos que desafios importantes persistem na área da coesão social e unificação do mercado, particularmente no setor dos transportes internos. E quanto aos desafios dos transportes para a mobilidade de pessoas, avança que o Governo já tem um plano concreto e que nele está a trabalhar e que buscará consensos nacionais necessários para que esta situação possa ser resolvida a curto prazo. Cabo Verde é o novo campeão mundial da pesca de Blue Marlin.
a captura de um peixe de 845 libras, aproximadamente 383 quilos. A embarcação Dog Bullocks do Sport Fishing Mindelo levou para Mindelo o título mundial nessa modalidade de pesca desportiva, como nos dá conta José Pedro Santos. Em 39 anos da história da Copa do Mundo da pesca do Blue Marlin, barcos de pesca desportiva associados aos clubes de Cabo Verde venceram 8 campeonatos mundiais. Este ano, uma das embarcações que competia a partir das águas nacionais nessa prova organizada em celebração ao Dia da Independência dos Estados Unidos da América, voltou a conquistar o título máximo. Dogs Bullocks, que faz parte do Sport Fishing Clube Mindelo, conseguiu a proeza, avança Silvestre Évora. Uma vez mais ganhamos o campeonato, fomos os campeões do torneio, com um Blue Marlin de 845 libras. Estávamos com receio que as Bermudas pudessem ganhar, porque quando ainda muito tarde não sabíamos o resultado, mas finalmente o que trouxeram, o peixe que apanharam, portanto, tinha 600 e tal libras, portanto, nós conseguimos uma vez mais sagrarmos campeões do mundo e colocar Cabo Verde no topo das nações em termos da pesca do Blue Marlin. O navio Dogs Bullocks foi capitaneado por Rona Kawaga nessa pescaria que partiu do porto do Mindelo, conforme o presidente do Sport Fish Club Mindelo. É uma embarcação de um americano, não está no nosso clube, está do outro lado da marina, e que o dono, portanto, veio no seu jato privado fazer essa pesca e teve a grande sorte desta vez de conseguir, portanto, o troféu. As condições excepcionais existentes na região norte do país para a pesca do Blue Marlin justificam, segundo Évora, a escolha feita pelos proprietários das embarcações de pesca desportiva em as aportar em Mindelo. Os amantes da pesca desportiva do Blue Marlin, portanto, põem os seus barcos aqui, porque aqui em Cabo Verde, particularmente neste triângulo São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, é um dos destinos mais propícios para a prática dessa atividade. Obviamente que com o foco também nesse campeonato do mundo. E, portanto, nós praticamos a pesca do Blue Marlin através do nosso clube. Começamos no primeiro trimestre, em março, e terminamos praticamente com o campeonato no dia 4 de julho. De 1998 a 2024, Cabo Verde já conquistou 8 títulos mundiais da pesca do Blue Marlin. Para terminar, as buscas e apreensões efetuadas na Câmara Municipal do Porto Novo esta semana vieram na sequência de uma denúncia feita pelo secretário-geral do PCV contra o presidente da Câmara e uma vereadora. Em comunicado divulgado na sua página na internet, a Procuradoria-Geral da República adianta que, realizadas algumas diligências, o Ministério Público autorizou buscas e apreensões não domiciliares e solicitou ao Tribunal uma autorização para busca domiciliar às instalações da Câmara Municipal de Porto Novo, à residência de um vereador, ao gabinete de um responsável de um serviço do Estado em Porto Novo e a um jardim infantil. Adianta o comunicado que, no decorrer da busca ao gabinete de um responsável de um serviço em Porto Novo, este foi detido e apresentado ao Tribunal por ter sido encontrado na sua posse de um instrumento considerado uma arma. Oscar Monteiro com as notícias a esta hora, quando já temos 13 horas mais 40 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.